Olá, bom dia a todos! Esse nosso momento, entendendo a comunicação espiritual com o Livro dos Médiuns, pretende, rápido e resumidamente, falar de um capítulo do Livro dos Médiuns, para que nós nos despertemos na curiosidade de conhecer ainda mais a doutrina espírita. Vale lembrar que todos os dias temos vídeos diferentes das obras básicas, então compensa todos os dias da semana acessar as redes sociais da Casa Espírita Raimundo Mariano Dias para conhecer um pouquinho mais das obras básicas. O capítulo de hoje é o 27, intitulado Das Contradições e das Mistificações. Os Espíritos nos revelam que as contradições em relação ao Espiritismo, elas podem ser de duas ordens. Elas podem ser humanas, não é? Dos homens, ou elas podem ser espirituais, ou dos espíritos. Quando a contradição é de origem humana, a gente falou alguns vídeos anteriores sobre o homem e a sua relação com o espiritismo, mas vale lembrar que lá no princípio, no começo dos estudos e das observações acerca das comunicações e manifestações espíritas, todas as situações ainda eram incompletas. É por isso que haviam opiniões divergentes sobre causas e consequências dos fenômenos espíritas. Já quanto às contradições que são de origem espiritual ou dos espíritos, a gente precisa lembrar que, primeiro, os espíritos não pensam da mesma maneira. Portanto, eles se manifestam com palavras diferentes e, além disso, existem inúmeros degraus que eles devem escalar até atingirem o topo da escada, até atingirem a perfeição. Então, muitas das respostas dadas pelos espíritos têm também relação com o seu nível de evolução. Nem todo espírito sabe de tudo, nem todo espírito conhece tudo. E com o passar do tempo, os espíritos, assim como nós, seres humanos aqui na Terra, vão descobrindo coisas diferentes. Assim como nós temos descobertas científicas hoje que fazem toda a diferença em relação ao passado. Vamos por exemplo, um exemplo básico da nossa vida. Antigamente, nossas mães davam remédios que limpavam o sangue. Com os estudos, tem-se observado que não existe remédio que limpa o sangue, porque o sangue não está sujo. Então, esse avanço no conhecimento, nos medicamentos e na ciência, ele também se dá do lado de lá. Um espírito nunca sabe tudo até que ele atinja a perfeição. E não sabendo de tudo, as suas explicações, elas vão algumas vezes serem diferentes. E com o passar do tempo, elas podem ficar mais claras, mais concretas, porque mais estudos tem esse espírito, assim como nós. Claro que também existem espíritos ignorantes, falsos sábios, orgulhosos, que falam segundo as suas próprias ideias e convicções e acabam enganando aqueles que estão ouvindo. É por isso que entre duas doutrinas a gente deve preferir aquela que está menos acessível às paixões, não é? É importante também a gente lembrar que às vezes as verdades elas nos são reveladas pouco a pouco. Então, às vezes, o espírito não está revelando algo que é contraditório, ele está revelando apenas uma parte da verdade. E aí a gente volta lá atrás mais uma vez. Quando Jesus veio à Terra, ele falou por parábolas. E não porque ele não tivesse conhecimento suficiente, mas porque aqueles que ali estavam naquele momento não estavam preparados para toda a verdade. Então, muitas vezes, a parte da verdade nos é contada porque nós, encarnados, ainda não estamos prontos para a verdade total. Certo? Então, às vezes, a contradição ela é só uma parte de uma verdade. Nós precisamos fazer o que então para distinguir verdades, meias-verdades e contradições? Aprendizado. Apenas o aprendizado traz para a gente a possibilidade de distinguir o falso e o verdadeiro. O fim, a finalidade
finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Se a gente não se afastar dessa máxima, nós nunca seremos enganados por um espírito. Então, que nós possamos firmes continuar no estudo dessa doutrina, sempre buscando conhecimento e aprimoramento, para que nós tenhamos a capacidade de distinguir as verdades que nos são contadas. Que nessa semana nós possamos ser um pouquinho melhores do que na semana anterior e buscar o conhecimento, que nunca é pouco, nunca é muito e nunca é suficiente. Conhecimento sempre é importante, seja ele qual for. Uma boa semana a todos.